que esse céu está rasgado, e é por isso que eu quero trazer uma palavra que não poderia, é claro, fugir do tema, sobre a pessoa do Espírito Santo. Sabe, gente, tem muitas pessoas que às vezes, por conta de uma ignorância e confusão bíblica, acaba não entendendo quem o Espírito Santo é. E eu sei que a grande maioria de vocês tem recebido nos últimos anos ministrações sobre a pessoa do Espírito Santo. Tem gente que às vezes tem algumas dúvidas sobre quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito, se os três são um, com quem é que é para eu falar. Mas hoje eu quero rapidamente apenas dizer e trazer de maneira clara, para que vocês possam entender, que o Espírito Santo, ele não é uma sugestão para mim e para você, ele é uma necessidade básica na nossa vida. Tem gente que às vezes fala: pastor Samuel, eu preciso do Espírito Santo para ir para o céu. Você precisa do Espírito Santo até para ir no supermercado na esquina da sua casa, que dirá para ir para o céu? A Bíblia fala que é o Espírito Santo quem nos comunica a vontade do Pai, é Ele quem nos consola, é Ele quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos equipa com os dons do Espírito. Então o Espírito Santo, ele é uma necessidade da nossa vida, e o próprio Jesus foi a pessoa mais empolgada, que mais empolgou os discípulos, dizendo: vocês estão felizes comigo? Mal sabem vocês que quando Ele vier, Jesus se dirigia ao Espírito Santo dessa forma. Ele dizia: quando Ele vier, aí é que vocês vão ver o que é que vai acontecer, porque hoje eu estou com vocês, mas Ele estará em vós. Louvado seja o nome do Espírito Santo essa noite. E é por isso que eu quero declarar sobre a vida de cada um aqui, que nessa conferência que encerra hoje, vocês sairão cheios da pessoa do Espírito Santo, para viver definitivamente um avivamento poderoso. E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. Eu quero rapidamente usar essa oração que o profeta Abacuque usou, para poder ser o pano de fundo daquilo que o Espírito Santo quer construir nesse momento e nessa noite inteira, que eu tenho certeza que Ele ainda vai falar muito conosco, através de cada pessoa que vai ministrar, do louvor, do pastor Mirko, do pastor Raik. Mas eu quero entregar a porção que Deus me confiou essa noite, e eu quero que você abra comigo o livro do profeta Abacuque, capítulo número 3, versículo 2. O livro do profeta Abacuque é um livro que quem é crente há mais tempo já ouviu falar, mas infelizmente tem muita gente que nem ouviu falar. Abacuque ainda tem esse. Abacuque está entre os livros dos profetas menores, não porque ele era menor em importância e relevância, porque a mensagem que ele carregava, a história que esse livro carrega é poderosa. Porém é um livro muito curto, de apenas 3 capítulos, e Abacuque ficou conhecido como o profeta do avivamento, por conta dessa oração que ele fez no versículo de número 2 do capítulo 3, que diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, e faze-as conhecida em nosso tempo, e em tua ira lembra-te da misericórdia. Eu não sei qual é essa versão que a igreja está usando, mas eu vou usar a minha versão aqui da Bíblia, porque ela usa a expressão que é a raiz sobre o qual eu quero pregar acerca de avivamento, e diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Sabe, queridos, quando nós falamos sobre avivamento, tem muitas pessoas que às vezes acham que avivamento é emoção, acham que avivamento é apenas grito, acham que avivamento é apenas choro, é apenas profecia, revelação, visão, palavra profética. Mas avivamento é muito mais do que isso. Avivamento é conversão de coração, avivamento é intimidade e relacionamento com Deus. E é por isso que eu e você precisamos entender que o que Deus quer de mim e de você nesse tempo não é que a gente frequente
frequente a igreja aos domingos e apenas tenha uma carteirinha de membro da igreja. Muito mais do que uma religião, o Espírito Santo deseja ter um relacionamento íntimo com cada um de vocês que estão aqui. E talvez muitos pensem: não, pastor Samuel, eu estou no culto plena terça-feira de carnaval, é claro que eu sou um santo. Olha para a pessoa do seu lado, da cabeça aos pés, sem querer julgar, mas já julgando. Olha a cara de santa que essa pessoa tem. Olha a cara de crente. No carnaval, no feriado, na igreja, numa conferência de avivamento. Eu olho aqui de cima e eu não consigo nem imaginar vocês pecando, de tão santo que todo mundo aparenta ser. Mas só Deus sabe quem é o elemento que está sentado aí do seu lado. Só Deus sabe. Só Deus sabe quem você é quando você passa por essa porta. Só Deus sabe quem eu sou ou quem eu seria sem a presença do Espírito Santo na minha vida. Mas glória a Deus por isso, porque nós não somos mais dominados pelo pecado, nós não somos mais pousada de demônios, ainda que tenhamos uma natureza carnal, fraquezas, desafios, tentações. Hoje é o Espírito Santo quem domina as nossas vidas, e é a presença dele que nos guia, é a presença dele que nos fortalece. Aí talvez você fale: mas pastor Samuel, se eu estou na igreja, é claro que eu tenho um relacionamento com o Espírito Santo. Se eu estou na igreja, é claro que eu já tenho tudo que eu preciso. É claro que, como eu sou membro aqui da comunidade da fé, eu já sou cheio do Espírito Santo. Mas infelizmente eu preciso te alertar, para te dizer que não é apenas você estar em um ambiente físico e geográfico que faz de você um cristão. Até porque você pode muito bem se deitar na garagem da sua casa e todo dia ficar deitado na garagem dizendo: eu sou um carro, eu sou um carro, eu sou um carro. Você não vai virar um carro. Por quê? Porque não é estar em um ambiente físico que faz de você algo, mas é viver um relacionamento profundo com Deus. Infelizmente tem muitas pessoas que estão na igreja, mas não estão em Cristo. E é nessa situação e por essa ótica que eu concordo com o Mark Driscoll, quando ele fala que você pode ter nascido na igreja, sido batizado na igreja, casado na igreja, o seu corpo ser velado na igreja, e ainda assim você acordar no inferno, se você estiver apenas na igreja prédio, mas não estiver em Cristo. Porque a igreja que vai ser salva não é apenas a igreja que a gente vai, mas é a igreja que a gente é. Você é a igreja do Senhor. Se Deus te colocou aqui na comunidade da fé, pode ter certeza que Deus te colocou com um propósito de você viver a atmosfera que essa igreja vive. Mas eu preciso te alertar e falar em alto e bom som, de que de nada adianta você apenas entrar e sair dessa igreja, mas você não se lançar na presença do Senhor. Pastor Samuel, eu ainda não entendi. Eu vou desenhar para você que tem dificuldade de entender. Eu gosto muito de usar uma figura de linguagem, principalmente quando eu vou a primeira vez em uma igreja, porque é o que mais rápido exemplifica o local onde eu estou querendo chegar. Eu gosto muito de fazer essas perguntas para poder você, de maneira muito prática, entender o que é que eu estou querendo te ensinar na introdução dessa mensagem. Deixa eu perguntar para vocês, e eu peço que vocês sejam muito honestos e rápidos em responder. Quem aqui sabe quem é a famosa apresentadora de televisão cujo nome de batismo é Maria das Graças Meneghel? Quem sabe? Responda bem alto, não é pegadinha não, pode falar. Quem é ela? Xuxa. Todo mundo sabe que a Maria das Graças Meneghel é a Xuxa. Pois bem, deixa eu te perguntar algo mais. Quem aqui sabe quem foi o primeiro namorado famoso da Xuxa, que tornou ela famosa no Brasil inteiro, que foi uma fofoca grande? Eles foram capas de várias revistas, e eu ainda vou te dar uma dica: ele foi um dos maiores, se não o maior jogador de futebol da história do Brasil. Quem foi o primeiro namorado da Xuxa? Estão sabendo da vida da irmã, muito bem. Vou já perguntar o que é que está em Amós 3,7, para ver quem é que sabe. O relacionamento da Xuxa não deu certo com Pelé. Eles terminaram. E como ela sempre gostou de esporte, ela foi namorar com outro esportista.
Eu não estou falando mal dela, viu? Hoje em dia tudo viraliza. Depois ela vai me cancelar no Instagram dela, que ela está atrás de confusão, todo dia quase. Mas enfim, ela não deu certo com Pelé. E ela então namorou com outro rapaz, que foi o maior piloto da história do Brasil. O segundo namorado famoso da Xuxa foi o Ayrton Senna. Pois bem, não deu certo também. Eles terminaram, o rapaz até faleceu, infelizmente foi uma grande perda na nossa nação. O fato é que a Xuxa chegou numa determinada idade e falou: agora eu quero ter um filho. E ela então decidiu ser mãe. E quando ela decidiu ser mãe, ela arrumou um modelo bonitão para se relacionar, e foi com quem ela teve uma filha. E o nome desse rapaz, que é o pai da filha da Xuxa, é o... Com quem ela teve uma filha chamada... Meu Deus, vocês sabem tudo da vida da Xuxa. Meu Deus, ela já congregou aqui, foi? Enfim. Luciano Zafia, as irmãs chegam a brilhar os olhos. As irmãs solteiras, claro, né? As casadas amam o marido que tem. Meu Deus, elas são realizadas. Se tiver com seu marido aí do lado, seu marido aí, olhe para ela e fala assim: é o que tem para hoje, é o que tem para a vida. Enfim, vocês sabem tudo da vida da Xuxa, concordam? Mas deixa eu perguntar algo aqui. Quem aqui foi nos 15 anos da Sasha? Quem aqui nessa igreja foi nos 15 anos da Sasha, na festa do aniversário dela? Levanta a mão para eu te conhecer. Ninguém foi convidado? Meu Deus, como é que pode? Deixa eu perguntar uma coisa mais fácil. Quem aqui tem o WhatsApp da Xuxa? O telefone dela? E às vezes mandou uma mensagem à noite: dorme com Deus, loura, Deus é contigo. Alguém tem WhatsApp? Não, ninguém tem? Mas vocês sabem tudo da vida dela, concordam? Onde é que eu estou querendo chegar? Na seguinte verdade, de dizer que não é porque você conhece fatos sobre a vida de uma pessoa, que isso te torna amigo dessa pessoa. Assim como apenas conhecer fatos sobre Deus não te torna amigo de Deus. O que te torna amigo de Deus é entrar no teu quarto, fechar tua porta e ter relacionamento e acesso direto com Ele. Você não pode conhecer a Deus apenas de pregações de pastores, apenas de profecias de profetas. Você precisa ter uma vida de relacionamento com Deus. Você precisa conhecer o Espírito Santo. Sabe, gente, você pode comprar muita coisa na sua vida. Você pode comprar roupa bonita, você pode comprar um carro do ano, você pode comprar uma bolsa de marca, mas algo que você nunca vai conseguir comprar é a presença de Deus. Algo que você nunca vai conseguir comprar é a sua intimidade com Deus, porque intimidade precisa de tempo investido para se desenvolver. Se você quer viver o famoso avivamento, que é o mover do Espírito, sobre o qual a gente prega, porque todo mundo quer o resultado, todo mundo quer o benefício da presença de Deus. Mas deixa eu te dizer, antes de você viver os resultados e os benefícios da presença de Deus, você precisa ter a presença de Deus na sua vida. E eu sou muito amigo de vocês em ensinar algo que mudou completamente a minha vida. Quantas vezes, infelizmente, a gente vem para a igreja apenas com o propósito de receber uma bênção, apenas com o propósito de casar, de Deus abrir uma porta de emprego, de Deus dar uma direção. E tem pessoas que correm atrás de bênção. É tanto que às vezes os cultos de campanha, de oração, que muitas igrejas fazem, lotam mais do que os cultos de ensino da palavra. Porque as pessoas querem a bênção, elas querem a promessa. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você precisa ler a Bíblia e entender que a Bíblia fala que não são os crentes que seguirão os sinais. A Bíblia fala que são os sinais que seguirão aqueles que creem. Tem gente que tem promessa de Deus na sua vida, mas a promessa ainda não se cumpriu, simplesmente porque as promessas são condicionais ao seu posicionamento, são condicionais ao seu comportamento. Tem gente que fala: Samuel, é possível uma promessa de Deus não se cumprir? E perdão por frustrar alguns, mas eu preciso te dizer que sim, porque sabe o que é que fala Deuteronômio capítulo 28?
Deuteronômio capítulo 28 fala sobre 14 versículos de bênção. Bendito serás na cidade, bendito será no campo, bendito será ao entrar, bendito será ao sair, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto da tua amassadeira. Se o inimigo vier contra ti por um caminho, por 7 caminhos ele fugirá da tua presença. Eu, o Senhor, ordenarei que a minha bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que tu colocar a sua mão, aonde a planta do teu pé pisar, eu te darei como herança. São 14 versículos de bênção. Eu mesmo, quando eu vou orar na loja, na inauguração de algo de um empresário, sempre eu leio o Deuteronômio 28, porque é o capítulo que carrega mais promessas. Mas algo que nem todo mundo percebe é que Deuteronômio 28 inicia no versículo 1 dizendo: e será que, se, fale comigo, se, olhe para a pessoa do seu lado e fala assim: se, olhe para a pessoa do outro lado e fala assim: se, e será que, se atentamente ouvires a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos, e não te desviares nem para a direita nem para a esquerda, aí sim começa o festival de bênção. Todo mundo quer promessa, mas para você viver a promessa, primeiro você vai ter que se posicionar, primeiro você vai ter que obedecer, primeiro você vai ter que renunciar para viver a vontade de Deus sobre a sua vida. E pastor Samuel, como é que eu consigo viver isso? Meu amigo, sinceramente não tem outro caminho. O único caminho que leva você a viver a vontade de Deus de maneira plena na sua vida é você ser cheio do Espírito Santo. Hoje eu estou com 36 anos de idade, e para quem não sabe, eu tenho um irmão gêmeo que também prega a palavra de Deus. Ele é uma bênção, o André Vitor. Nós somos univitelinos, fomos gerados no mesmo útero, dentro do mesmo saco gestacional, se eu não me engano, né? Enfim, nós somos idênticos. A única diferença é que eu sou 5 centímetros mais alto e 10 quilos mais magro, para a glória de Deus. Ele foi o rascunho que Deus fez, e tudo que Deus viu que não ficou perfeito nele, Deus consertou em mim, e eu nasci a arte final, completa. Só que o que nem todo mundo sabe, que sempre que eu vou numa igreja pela primeira vez, eu gosto de tocar e testemunhar do porquê que eu sirvo a Deus da maneira que eu sirvo, com a intensidade que eu sirvo. É porque eu sou fruto de milagre desde o ventre da minha mãe. Para você ter uma ideia, queridos, quando a minha mãe, ela inventou de nos ter, a dona Maria Zilda Cavalcante, ela já tinha 42 anos de idade. A pressão dela durante todo o pré-natal marcava 20/10. E a gravidez, depois de algumas semanas, ela descobriu que não era apenas de um bebê, eram de 2. Então todo o pré-natal dela foi caótico, nervoso, porque todos os médicos que acompanhavam diziam: essa mulher com certeza será vítima de algo chamado pré-eclâmpsia. O próprio médico, para vocês terem uma ideia, que ia tirar eu e o meu irmão da barriga da minha mãe, no dia que a gente foi nascer, esse médico que era jovem desapareceu, e outro médico que era o dono da clínica teve que assumir de última hora o parto da minha mãe para que a gente viesse a nascer. E aí ela sempre me contou essa história antes mesmo de eu me converter. E quando eu me converti, que eu li o livro de Jeremias, quando Deus fala para Jeremias: antes que eu te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da mata te consagrei. Eu sempre que ia pregar para jovens, eu falava que nós somos escolhidos desde o ventre. Até que com 20 anos de idade, pastor Mirko, eu resolvi gravar um DVD com o meu testemunho, da época que a gente tinha DVD e CD. Quem lembra? Muitos anos atrás. Oh, saudade dos DVD de pregação e dos CDs. Tem alguns jovens aqui, crianças, que não sabem nem o que é isso. Era um negocinho redondo que a gente botava no aparelho e a gente assistia. Era muito legal. E aí, quando eu fui gravar o meu DVD, com 20 anos de idade, eu resolvi ligar para o médico que fez o parto da minha mãe. E eu falei: mãe, será que esse médico está vivo? Aí ela: deve estar, meu filho. E aí eu falei: a senhora tem o telefone dele? E ela tirou da bolsa dela uma consulta amarelada
quase que se desfazendo, que tinha o telefone do Dr. Moacir Azevedo de Braga e o número. E aí eu resolvi ligar numa quinta-feira. A gravação do DVD era no domingo, no culto de uma Assembleia de Deus, onde eu gravei o DVD. E aí eu resolvi ligar. Quando eu liguei, como eu sou do Ceará, eu sabia que o cearense, há 20 e poucos anos atrás, era muito pesado essa questão de religiosidade, porque lá no Ceará a idolatria era muito forte, as pessoas eram muito católicas, a nível de que se um familiar dissesse que agora era evangélico, era o mesmo que dizer que era um traficante de drogas. Lá no Ceará era assim. E aí eu liguei para esse médico com medo, mas liguei. Lembro como se fosse hoje, na casa da minha tia, à tarde. Eu liguei, e quando eu liguei eu falei, alô? E o senhor respondeu do outro lado, alô, pois não? Eu falei, é o Dr. Moacir Azevedo de Braga, e ele disse, é ele? Aí eu falei, meu Deus, já começou o milagre. Porque o primeiro milagre, ele ainda está vivo, diga glória a Deus por isso. Segundo milagre, ele não ter mudado de telefone em 20 anos. É outro milagre. E o terceiro milagre foi o que ele me disse quando eu comecei a conversar com ele. E eu disse, Dr. Moacir, é o seguinte, aqui é o Samuel, irmão do André, que o senhor tirou da barriga da dona Zilda há 20 anos atrás. O senhor lembra? Eu sempre tive uma autoestima muito elevada, igreja. Quem anda perto de mim sabe disso, que eu não tenho problema com autoestima. Eu sou uma pessoa que eu sempre tive uma autoestima muito boa. Então eu tinha certeza que o médico lembrava claramente do nosso parto, que tinha sido o parto mais inesquecível da vida dele. E aí quando eu perguntei se ele lembrava, ele disse assim, sei. Sabe aquele sei de quem está procurando puxar informação na memória? Quando eu percebi que ele não lembrava, eu retornei para a minha insignificância e falei, enfim, doutor Moacir, eu sei que o senhor não lembrou da gente. O fato é que eu e o meu irmão crescemos, hoje nós pregamos a palavra. Eu não sei qual é a sua religião, mas eu vou gravar um DVD domingo agora. E a minha mãe me disse que foi um milagre para a gente nascer, e Deus usou suas mãos para a gente nascer. Eu não sei qual é a sua igreja, eu sou um pregador da palavra, eu sou da Assembleia de Deus. Eu vou gravar esse DVD, e eu queria saber se por acaso, com todo respeito, o senhor poderia sentar na primeira fileira da igreja, só para eu lhe honrar, pedir para o senhor levantar e agradecer a Deus pela sua vida, que foi quem Deus usou para a gente nascer. Será que o senhor poderia fazer isso? E depois de um minuto de silêncio, eu já nervoso, achando que ele tinha desligado na minha cara, eu me surpreendi, porque eu ouvi um alto e sonoro glória a Deus. E eu falei, peraí, doutor, esse glória a Deus é de crente, e ele lavado e remido no sangue de Jesus, meu filho. E eu disse, peraí, doutor Moacir, o senhor é crente? E ele falou, peraí, você é o Samuel Wagner Cavalcante de Almeida, irmão do André Vitor, a sua mãe é a dona Maria Zilda. Isso eu já estava chorando, cheio do Espírito Santo, me arrepiando, igual vocês estão arrepiados aí. E eu falei, isso somos nós. E ele falou, meu filho, a sua mãe já lhe contou sobre o milagre que foi para vocês nascerem? E eu falei, sim, mas ninguém melhor do que o senhor, para o senhor me dizer. Ele falou, meu filho, o parto da sua mãe era para ter sido um dos mais difíceis da minha carreira, porque era um parto triplamente de alto risco, por causa da idade da paciente, por causa da pressão alta, e porque era uma gravidez gemelar, e não apenas uma gravidez de um bebê só. E eu tive que assumir o parto de vocês, Samuel, de última hora, porque foi na minha clínica, e o médico que ia fazer sumiu, e eu fui acordado de última hora para ir. E quando eu cheguei 5:30 da manhã na clínica, antes de eu ir para a sala de cirurgia, eu fui no meu consultório orar. E o que você não sabe, Samuel, é que além de médico, desde aquela época eu também já era presbítero da igreja evangélica. E eu disse, Senhor, eu sou formado em medicina e obstetrícia, mas esse parto vai além da minha capacidade. Mas se tu tiver um plano com essas crianças, usa as minhas mãos e faz essas crianças nascerem. E sabe o que aconteceu, meu filho? E eu chorando disse, o que, doutor? E ele disse, eu ouvi a voz de Deus pela primeira e única vez até hoje, em 80 anos. E a voz de Deus bradou no meu consultório dizendo, Moacir, meu filho, faz esse parto na paz, porque os 2 bebês que hoje vão nascer, vão crescer e serão pregadores da minha palavra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então o que eu venho dizer para você essa noite é que eu não estou aqui pregando porque eu fiz uma faculdade de teologia.
porque eu sou filho de pastor com uma pastora e tive uma babá profeta para cuidar de mim quando eu era criança. Eu e o meu irmão somos improváveis, que nascemos em uma família extremamente idólatra. Para você ter uma ideia, o nosso nome seria André e Adriano, diga misericórdia, a dupla sertaneja. Inclusive, abre parêntese para eu dizer que faz tempo que eu ouço falar sobre Americana. E quando eu estava vindo no caminho para pregar aqui, eu vinha pensando, meu Deus, já ouvi tanto falar de Americana, essa cidade de Americana. E eu puxando na minha memória, o que é que eu tinha ouvido falar. E eu lembrei de quando eu era do mundo, que eu ouvia muito sertanejo, eita meu Deus. E eu ouvia falar sobre a festa de rodeio aqui, a festa de peão de Americana. E o meu sonho era vir aqui, e eu nunca vim, mas hoje Deus me trouxe como pregador da sua palavra, não para curtir uma festa vazia, mas eu declaro que assim como eu, muitas pessoas virão de todo o Brasil, não para a festa de rodeio dessa cidade, mas para ver o avivamento que está acontecendo na comunidade da fé. Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Não dá tempo eu contar o meu testemunho inteiro, mas eu apenas posso afirmar para vocês que o meu irmão se converteu primeiro. Depois de 2 meses eu aceitei Jesus, e o que mudou a nossa vida e fez nós estarmos de pé até hoje, pregando a palavra e vivendo o que a gente vive, é a pessoa do Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo. Sabe, queridos, hoje eu declaro sobre a vida de cada um de vocês que estão aqui, que vocês não vão se conformar em viver uma vida religiosa, vocês não vão se conformar em viver uma rotina religiosa, em que você vem para o culto no domingo e depois que você passa por essa porta, você volta para a sua vida secular. Uma coisa que eu nunca entendi é crente que divide a sua vida em duas. Tem moça jovem, Deus está falando com moças aqui, que no seu guarda-roupa, metade é roupa que ela vai para a igreja, e metade é roupa que ela vai para a faculdade. Deus está mandando você jogar fora essas roupas, e assumir somente uma posição, seja na faculdade quem você é na igreja. Tenha uma vida só. E o que vai fazer você ter essa vida é você ser cheio da presença do Espírito Santo. Sabe, queridos, em todas as áreas da nossa vida, o que nos guia, o que nos direciona é sermos cheios do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala que Abacuque orou por avivamento, eu não quero nem entrar e mergulhar na história, contar sobre o contexto acerca dos caldeus que invadiram o reino de Judá, que era o reino sul de Israel, por conta da desobediência e do declínio moral e espiritual daquele povo. E a Bíblia fala que Abacuque foi orar, e quando ele foi orar, Deus disse: filho, a situação ainda vai piorar, porque eu enviarei um castigo sobre esse povo. Porque sempre que a gente se afasta de Deus, só vem peia na nossa vida. Eu não sei como é que fala peia aqui em São Paulo, lá no Ceará é peia. Peia é surra, surra. No Maranhão é taca. Sempre que você se afasta de Deus, você só ganha problema. Deus não deixa de te amar. Eu não estou aqui para desfazer o evangelho da graça, porque de fato a graça de Deus, se você cair 7 vezes, ela te levanta 8. Deus nunca vai deixar de te amar. Você pode ter a luta com o pecado que for, até religiosos podem virar as costas para você, mas Deus nunca vai virar as costas para você. Mas o que eu estou aqui para te alertar é que não é porque Deus te perdoa que a consequência do pecado não virá. O problema é esse. Quem tem cartão de crédito aqui, diga misericórdia. A dinâmica do pecado é igual à dinâmica do cartão de crédito. Na hora que você passa, que aparece transação aprovada, é uma glória, é ou não é? E você sai feliz com a sacola, realizado, se amostrando, como diz no Ceará, no shopping. O problema é que o dia primeiro chega, e quando o dia primeiro chega, você descobre que várias viagens de Uber de R$12 viram R$800. Eu não sabia que juntava. E a gente se surpreende com essas coisas. Da mesma forma, Deus diz para pessoas que estão aqui nesse lugar, que o que está faltando para alguns aqui não é nem a falta de oração. O que está faltando para alguns aqui é obediência. Tem gente que de joelho é uma bênção. O problema é quando se levanta da oração, vai e não vive nada daquilo do que orou. E o Senhor está dizendo isso. É tanto que quando eu olhei para trás hoje no culto, que eu vi a quantidade de jovens que estão aqui nesse lugar, o Espírito Santo falava: não é à toa que eu trouxe tantos jovens aqui essa noite, porque hoje é noite de concerto para a vida de muitos jovens nesse lugar.
tocar. Deus vai te guiar, te direcionar, te libertar dessas cadeias que te prendem. Enquanto a gente louvava, que eu olhei para trás e comecei a orar pela igreja, o Senhor me mostrava celas sendo abertas, cadeias sendo abertas. Tem pessoas que estão aqui nesse culto que sinceramente, humanamente eu jamais imaginava que uma pessoa presa em determinados pecados viria para uma conferência de avivamento. E você veio, sabe por quê? Porque o Senhor vai arrebentar essa cadeia que você está preso. E 2024 vai ser um ano de libertação e de liberdade. Não só de libertação, porque tem gente que confunde libertação com liberdade. Libertação é o ato de sair de dentro de uma cadeia. Liberdade é nunca mais voltar para dentro dela. Tem gente que é liberto, mas que não é livre. Você conhece pessoas que muitas vezes a gente acompanha, que passam anos presos, e depois que saem da cadeia, voltam a praticar o mesmo delito. Eles foram libertos, mas eles não foram livres. E o que é que a palavra de Deus fala? Que Jesus apenas liberta? Não. João 8,32 fala: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade abre a porta da cela. Aí no versículo 36 Jesus completa a missão dizendo: e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que eu posso dizer para você hoje é que eu passei por todas as fases que você imaginar. Me converti com 15 anos de idade, mas quando eu me converti, que eu estava no auge da adolescência, da juventude, para você ter uma ideia, com 12 anos eu obriguei a minha mãe a pagar um curso de forró para mim, diga misericórdia. Porque cearense que não sabia dançar forró tinha que aprender. E eu fiz um curso, com um mês que eu estava fazendo o curso, em uma academia chamada RN, Ritmo Nordestino. Até hoje eu lembro do meu professor Joãozinho, e ele dava aula para mim, para a turma, toda quarta e sexta-feira. Você tem uma ideia, gente? O inimigo me ensinou tão direitinho a dançar, não me façam provar, que ele me ensinou tão bem, que com um mês, quando a minha mãe foi pagar a segunda mensalidade, ele falou: dona Zilda, não precisa mais pagar, porque o Samuel tem um dom para o forró. Diga misericórdia. E ele mesmo novinho vai me ajudar a ensinar os novatos. E aí eu me achava, estava lá no forró, indo para as festas. Glória a Deus que Deus sempre me livrou dos vícios de bebida e da prostituição. Mas eu ia para o forró, eu era religioso, idólatra. Mas com 15 anos, a minha família não previa que o Senhor teria um encontro com o meu irmão. Meu irmão aceitou Jesus como Salvador. E depois que ele aceitou Jesus, ele veio dizer para a nossa família, que virou as costas para ele. Todo mundo falou que ele não tinha mais mãe, que ele não tinha mais tia. Na hora da reunião, que todo mundo deserdou ele, eu prometo para vocês, irmãos, que eu nem ia falar nada. Mas como a família toda tinha falado, eu fui até ele e falei: você também não tem mais irmão se você for crente. E saí. E para a glória de Deus, depois de 2 meses dele passando por provações e apanhando porque ia para a igreja, ele liberou uma palavra sobre a minha vida e disse: hoje sou eu fugindo para ir para a igreja, mas amanhã vai ser eu e você fugindo para servir a Deus em nome de Jesus. E eu botava a mão na cabeça e falava: sai de mim que não tem perigo isso acontecer. E depois de 2 meses o Senhor me fez viver uma experiência com o Espírito Santo, e eu me converti, e hoje nós dois pregamos a palavra, a nossa família inteira aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Deus nos levantou para fazer a sua obra, e tudo isso mediante a presença do Espírito Santo em nós. Então quando nós falamos sobre avivamento, quando nós falamos sobre Revival Conference, meu Deus, isso aqui tem a ver uma igreja parar para fazer uma conferência de avivamento pleno carnaval. Que negócio de fogo é esse? Para que essa língua estranha? Para que esses pastores são assim? Para que esse louvor grita desse jeito? Sabe por quê? Porque a religião não preenche. O que preenche é a presença do Espírito Santo. Igrejas religiosas estão fadadas a falir, mas igrejas avivadas vão frutificar nesse último tempo, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. A Bíblia fala que se nós não pregarmos, até as próprias pedras clamarão. Essa semana o Brasil parou no meio do carnaval, porque uma pop estoura. Quem viu na internet? Quem não viu é porque não tem Instagram. Glória a Deus que você é liberto. Mas quem tem Instagram, quantas vezes viu?
que no meio do carnaval de Salvador, uma nobre irmã chamada Baby do Brasil, no meio da farra, ela vai lá, canta. Eu não vou entrar aqui. Isso é chuva, é? Glória a Deus. Se for chuva, é sinal que a gente só sai dessa igreja hoje, meia-noite, quando a chuva parar. Que é o último dia de conferência. O Espírito Santo tem liberdade. Se o Raik já chegou, se ele chegar, não deixa ele vir para cá não. Deixa ele preso lá na sala dos convidados, para poder eu ter mais tempo. Já estou encerrando. O teclado, pode começar. Ah, está tocando já. Eu já pedi o teclado. Foi mal. Você está tocando desde o começo, é? Amigo, perdão, viu? Já estou acabando. Escute. Uma popstora, que eu não vou aqui entrar no mérito. Eu não vou aqui defender ela, porque eu não sou amigo dela. Eu não conheço. Eu não vou julgar, como muitos julgaram. Mas eu também não vou defender. Mas eu só vou dizer que, isolando o acontecido, estava lá todo mundo no meio da farra, no corredor da folia, o Brasil inteiro com as câmeras voltados para aquele momento, quando de repente a tal da querida irmã Ivete Sangalo, que será salva também em nome de Jesus, vira para ela, canta a música, e aí, honra, você é uma grande cantora, não sei o que. Aí do nada a mulher vai e solta. Ela vira e fala assim: Ivete, eu só queria falar mais uma coisa. Todo mundo imaginava que ela ia falar qualquer coisa, menos aquela. Do nada a mulher me solta, no meio do carnaval, o povo bebendo, outro se agarrando, outro se beijando, outro se acabando, a Ivete dançando. E ela do nada fala: gente, só quero dizer uma coisa para encerrar. A mulher falou em 1 minuto, mas 1 minuto que a mulher falou, virou o Brasil de cabeça para baixo. Ela simplesmente soltou. Eu só quero avisar que nós entramos na época do Apocalipse, e que em 5 a 10 anos o arrebatamento acontecerá. E saiu. Aí a Ivete ficou nervosa, porque quer deixar ímpio nervoso, lembra a ele que Jesus está voltando, lembra a ele que o Apocalipse não é um livro de brincadeira, mas é um livro profético que já está se cumprindo. A mulher ficou nervosa, disse que ia macetar o Apocalipse, e todo mundo olhou e julgou uma, julgou outra. Alguns pastores teólogos, que eu até respeito, detonaram a situação, falaram: essa baby é doida, falaram um negócio desse. E gente, mais uma vez, eu não estou aqui para defender, até porque você soltar isso numa situação daquela é no mínimo equivocado. A gente olha e fala: meu Deus, até porque só quem sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar é Deus. Ninguém sabe se é 5 a 10 anos, pode ser antes, pode ser esse ano que a trombeta toque. Mas o fato é que, quando ela falou isso, todos os ímpios daquele lugar sentiram um peso de temor no meio do carnaval. E eu não sei se vocês lembram, mas em carnavais passados, o que viralizou foram vídeos da Sapucaí com Jesus sendo espetado por demônios. E esse ano, sendo equivocado ou não, o vídeo que mais viralizou foi lembrando que o Apocalipse e o arrebatamento estão prestes a acontecer, para provar que a trombeta já está na boca do anjo que vai tocar. A pastora Camila Barros esteve pregando na abertura da conferência do Aviva São Paulo, e quando ela começou a fazer o apelo, tanto para as 12 mil pessoas que estavam presentes, como para as 14 mil que estavam assistindo pelo nosso canal do YouTube, quando ela fez o apelo, ela falou que fez algo que ela nunca fazia, mas que Deus tinha mandado ela fazer naquela noite. Deus mandou ela contar quantas pessoas estavam se convertendo. E aí o povo levantou a mão. Se eu não me engano, 400 e poucas pessoas entregaram a vida a Jesus naquele culto, e mais de 800 entregaram a vida ao Senhor pela transmissão. Milhares de pessoas, mais de 1000. E aí, quando ela pegou o microfone, ela falou assim: gente,
Eu não sou de fazer isso que eu acabei de fazer, mas Deus mandou eu fazer isso, porque o Espírito Santo falou no meu coração: contabilize os salvos. Contabilize os salvos. E ela que pregou uma mensagem sobre ferir o nosso ego, falou: meu Deus, será que isso não é do meu ego, saber quantas pessoas se converteram? E o Espírito Santo disse para ela: não, eu quero que você contabilize os salvos, porque daqui a 4 dias o mundo vai estar contabilizando os mortos, o mundo vai estar contabilizando os acidentes, o mundo vai estar contabilizando os assaltos no meio das festas de carnaval, mas a igreja vai estar contabilizando os salvos, contabilizando os que foram batizados com o Espírito Santo e com fogo, contabilizando aqueles que foram renovados. Se você está aqui essa noite, glorifique a Deus. Você não é melhor do que ninguém, mas você foi escolhido por Ele. Você foi escolhido por Ele, e eu declaro que você não vai ser só um membro frequentador de igreja, você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai conhecer a Deus, não de ouvir falar, mas de com Ele andar. Vai se cumprir na sua vida Isaías 30:21, que diz: quer você se volte para a direita ou para a esquerda, uma voz por trás de ti dirá: esse é o caminho, andai por ele. Eu declaro esse ano sobre a vida de cada um de vocês que estão aqui. O louvor já pode se posicionar. Eu declaro sobre a vida de cada um que está aqui essa noite, que você vai receber tantos dons do Espírito Santo, tanta ativação espiritual e ministerial como vocês já estão recebendo desde o primeiro dia dessa conferência, que você vai sair daqui com uma nova visão. Você vai sair daqui com destinos desatados. Você vai sair desse lugar inflamado pela presença do Espírito Santo. Quando eu subi para pregar, que eu estava vendo o mover que estava acontecendo no louvor, eu falei: meu Deus, já bagunçou tudo na minha cabeça. O que é para eu pregar? Tamanho mover e a atmosfera que eu senti aqui. E o Espírito Santo me levou para Coríntios, quando Paulo falou que a minha pregação não é baseada em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. E foi isso que o Senhor me falou, que essa noite o Senhor quer demonstrar o poder do Espírito Santo nesse lugar. E o que eu oro é para que você realmente entenda a seriedade daquilo que foi provocado na sua vida durante esses dias nessa conferência. Eu oro para que cada um que está aqui nesse lugar se apaixone pelo Espírito Santo, busque ao Espírito Santo, peça perdão pelas noites que você vai dormir sem dar boa noite para Ele, que você acorda sem dizer bom dia, Espírito Santo, pelas escolhas que você faz, que não pede a direção dEle. Eu declaro essa noite, que assim como Abacuque orou por avivamento, assim como Abacuque orou por renovo, hoje eu oro pelo renovo do Espírito Santo sobre a vida de cada pessoa que o Senhor trouxe aqui. Eu declaro que dons serão ativados essa noite, enquanto nós louvamos, enquanto nós adoramos. Eu profetizo sobre a cada um, sobre essa igreja, um derramado Espírito Santo. Fica de pé aí onde você está, em nome de Jesus. Que enquanto você fica de pé, eu quero chamar o pastor Mirko e a pastora Lilian aqui no altar. Pastora Lilian, por favor. Espírito Santo de Deus, o Senhor falava para vocês, como eu iniciei falando, que porque vocês não escolheram o caminho mais tradicional, de uma igreja tradicional, mas vocês enfrentaram a zombaria de alguns, o julgamento de outros, até hoje enfrentam. Pessoas importantes chegam aqui e falam: se a igreja fosse mais calma, eu congregaria aqui. Se a igreja não tivesse tanto barulho, quem sabe. Mas o Senhor fala que Deus não criou essa igreja para agradar ricos. Deus não criou essa igreja para agradar personalidades dessa cidade. Pelo contrário, os ricos virão e
nesse lugar serão preenchidos pela pessoa do Espírito Santo e entenderão que eles não têm o controle da obra de Deus, porque vocês escolheram obedecer ao Senhor e dar lugar para o avivamento do Espírito. O Senhor manda dizer que Ele confiou a vocês. Eu vou lembrar o que Deus falou no início. Deus confiou a vocês um polo de avivamento. A esposa do Felipe está aqui. Ela, se ela tiver, eu queria que ela subisse aqui no altar. Se ela não tiver, eu já quero começar a falar que o Felipe não está aqui hoje, mas a Carol e o Felipe também estão sendo alcançados por Deus hoje. Não somente vocês, mas os filhos de vocês, os 4. O Senhor está derramando um óleo sobre essa família sacerdotal, e o Senhor está dizendo: vai passar de pai para filho. Assim como havia uma maldição que passaria, agora vai passar uma promessa. A maldição que estava sobre a vida dos teus pais foi quebrada em ti. O Senhor diz que nem as enfermidades que os teus pais teve você terá. O Senhor te dá saúde esta noite. O Senhor diz: como eu fui com Josué e Caleb, eu serei contigo e te darei força até o último dia da tua vida. Tu não terá problema de memória, tu não terá problema nos teus ossos, tu não terá câncer. O Senhor te livrará, para que tu veja o cumprimento das promessas de Deus sobre essa casa. E o Senhor mandava falar acerca do Felipe, que ele não está aqui hoje, ele está pregando fora. E algumas pessoas falam: por que o Felipe não está na igreja dele nessa conferência? Mas o Senhor diz: liberem o menino, liberem, porque é somente um tempo que Deus está dando para ele. Daqui a alguns anos ele não sairá mais muito para pregar, porque o Senhor o implantará aqui. O Senhor diz: filho, não precisa conversas difíceis, libera o meu menino, diz o Senhor, porque antes dele ser teu, ele é meu. Eu estou apresentando para ele os meus amigos, diz o Senhor. Eu estou cercando ele com novas amizades e conexões. E o Senhor manda dizer sobre você, como é seu nome? Bianca e Felipe. O Senhor manda dizer para você: guarde. E hoje nós vamos orar sobre você, como se nós estivéssemos também orando sobre o Felipe. Carol também já aproxima. O Senhor mandava falar que o teu marido está longe, viajando. E o Senhor diz para você, assim como Ele diz para os pais dele: libere o seu marido, abençoe o seu marido. Por mais que você sinta saudade, por mais que às vezes você fale: tem certeza, filho, que é necessário tantos dias de agenda, eu preciso de você, vamos conversar sobre isso. E o Senhor diz: não machuca o coração dele, porque é só um tempo. Eu abri uma janela no tempo, eu permiti ele esperar as meninas crescerem, diz o Senhor, para que tu tivesse a sabedoria de cuidar dele. O Senhor me mostra uma fúria terrível contra você e o Felipe, mas hoje essa fúria está caindo por terra. Hoje o Senhor está desfazendo todo o plano que o diabo tinha para tentar tocar na família de vocês. E Ele está dizendo: eu dei uma missão para essa família sacerdotal, e essa missão se cumprirá. O Senhor me mostrava, pastor Mico, colocando nas suas mãos o documento de uma grande propriedade. Uma grande propriedade. O Senhor falava: ainda não é esse lugar. Esse lugar que vocês estão não termina aqui. Eu vejo uma propriedade com muitos hectares. E o Senhor falava: o nome do projeto é Cidade da Fé. Cidade da Fé. Eu te darei a cidade da fé nessa região de São Paulo. Não faltará recurso, não faltará pessoas. Eu vou levantar no meio desses jovens pastores, profetas e líderes, e tudo que essa obra precisa eu trarei. Deus me mostra um relógio com os ponteiros muito rápido, e o Senhor diz: começou um tempo de aceleração sobre essa igreja. Escute, tem pessoas que às vezes falam: por que investem
tanto nessa igreja. Para que essas câmeras tão profissionais? Para que esse drone? Para que isso? E o Senhor diz: porque vocês não são uma igreja de interior, vocês são uma igreja para a nação. E é por isso que o Senhor tem dado os melhores equipamentos, e mais ainda o Senhor dará câmeras de última geração. Essa igreja vai ter. Não é sobre vaidade, não é sobre gastar dinheiro, é sobre a excelência. O Senhor me diz que o teu coração é nobre, homem. Tu tem uma nobreza em ti. Quando tu recebe uma pessoa, tu dá o melhor para ela. Tu prefere comprar coisas caras para os outros mais do que para ti, diz o Senhor. E o Senhor diz: é porque eu coloquei em ti um espírito nobre. Tu és rei no meu reino. Eu vou te sentar na mesa com os maiores patriarcas da fé dessa nação. O teu filho eu conectarei com os jovens, e você eu conectarei com os patriarcas. E o Senhor mandava falar para ti: Carol, teu esposo está aqui, sobe aqui, por favor. O que está sendo profetizado aqui, eu quero que você também tome posse. Porque sabe o que é que Deus me falava? Eu fui aí atrás para poder filmar lá de trás, e o Senhor me falava que no meio desse povo aqui, Ele vai levantar não apenas grandes líderes espirituais, mas o Senhor me falava que essa noite, por mais que alguém julgue, mas eu cancelo todo julgamento e palavra de maldição, toda incredulidade. O Senhor falava que empresas que teriam marcas fortes nessa nação, o Senhor está levantando aqui. Eu via donos de supermercado, eu vi de Babachorebacandarai, foi muito claro, donos de supermercado, influenciadores digitais. Eu via Deus levantando uma onda de posicionamento e de prosperidade. Eu estou falando isso porque na hora que eu estava orando, como é seu nome? Tiago, na hora que eu estava orando, que eu vi a Carol louvando, eu nem lhe conhecia, estou lhe conhecendo agora, sabendo que é você que é o marido dela. Mas Deus falava: fala para Carol depois que eu casei ela com um homem que tem uma unção de multiplicação fora do comum. O Senhor te diz: homem, não é normal o que acontece com o dinheiro em tuas mãos. Eu coloquei sobre ti uma unção de riqueza, uma unção de prosperidade. E o Senhor te diz que quando tu conheceu a Carol, a obra foi completa, porque o Senhor deu propósito para aquilo que Ele colocaria em tuas mãos. O Senhor te diz que esse ano ainda Ele vai começar a multiplicar de forma sobrenatural. Nenhuma porta vai fechar, pelo contrário, vão abrir outras, diz o Senhor. E quando eu olhava para Carol e eu via o marido dela do lado dela, o Senhor me deu uma visão de uma fila de camelos, e aqueles camelos traziam sacolas com ouro, sacolas com pedras preciosas. E o Senhor dizia que Deus vai te levantar para abençoar o reino. Tamanha prosperidade, a multiplicação. Sabe a rainha de Sabá, que foi visitar Salomão e levou uma grande oferta para Salomão? Assim o Senhor vai te levantar. Filho, eu vou tirar todos os falsos do teu caminho, todas as amizades erradas no teu ambiente de trabalho. Eu já comecei a desfazer sociedades que não eram da minha vontade. Eu já comecei a te mostrar, diz o Senhor. Na hora que eu desfiz do eu, tu se preocupou e temeu, mas eu te digo, eu estou cortando os parasitas, porque o que vem para tua mão é santo. O recurso que vem para tua mão tem propósito, diz o Senhor. Estenda as mãos em direção a essa família.
Eu quero que você comece a orar por essa família, não apenas porque eles são seus pastores, mas porque eles são homens e mulheres que Deus levantou. Nós queremos cobrir essa família sacerdotal. O Senhor tem falado com os membros dessa igreja todos os dias dessa conferência, mas hoje o Senhor escolheu falar com a liderança. Hoje o Senhor escolheu falar com essa família para dizer que essa família não é um resultado inesperado, não é surpresa para o Senhor. Todos eles são escolhidos. Nós abençoamos toda a descendência do pastor Mico e da pastora Lília. Nós declaramos que eles verão a bondade do Senhor sobre o filho dos seus filhos. O teu menino será pastor, canta no lugar do teu irmão Felipe. Existe uma transferência de chamado e ministério, diz o Senhor. Tem uns que Deus vai liberar para fazerem carreira, outros Deus escolheu para a obra. Pai, nós abençoamos o Felipe aonde ele está agora. Nós declaramos, Felipe, que uma nova unção virá sobre a vida dele. Eu vejo um fogo incendiando ele da cabeça aos pés, e um poderoso e terrível avivamento vindo do meio daquele homem. Muitos tentaram diminuir os sonhos, muitos tentaram desanimá-lo, mas o Senhor diz: porque ele perseverou com um coração puro, ele alcançou o meu coração. Libera ele em 2024 e 2025, porque nesses 2 anos eu vou fazer brotar agendas. Todo o Brasil e o mundo vai convidá-lo, e não é nem apenas por conta da pregação, mas por conta das alianças que eu estou fazendo para a cidade da fé, diz o Senhor. E depois de 2025, não tenha medo, porque ele mesmo vai se aquietar, ele mesmo reconhecerá. Bianca, entende o tempo, libera o teu marido. Por mais difícil que seja para ti, o Senhor vai levantar novas amigas para ti. O Senhor vai levantar pessoas assim como a tua família para cuidar, porque o teu marido não é teu, diz o Senhor, o teu marido é meu. Pai, nós consagramos e selamos essa família. Declaramos, Pai, que nunca falte o óleo da tua unção, que nunca falte vestes brancas. Eu declaro proteção de Deus. Nunca haverá escândalo com esta casa, nunca. O Senhor me mostra um muro de fogo sendo levantado essa noite sobre vocês, um muro de fogo sendo aceso essa noite para proteger vocês de uma fúria que estava chegando. Uma fúria de eternidade, de acusação, o Senhor está livrando. E o Senhor diz essa noite que sobre vocês está a minha unção, a minha proteção, a minha saúde, a minha prosperidade, o dom de intercessão e de oração. Pai, nós selamos essa casa e declaramos a tua glória e a tua presença. E nós profetizamos que o que a comunidade da fé viveu até aqui foi só um treinamento. Até fevereiro desse ano, o que vocês viveram foi só um treinamento, porque agora é que vai começar o jogo, diz o Senhor. Agora é que vai começar uma aceleração sobrenatural. Pai, eu coloco nas tuas mãos a vida de toda essa igreja. Eu declaro o Espírito Santo movendo o teu espírito. Você que tem projetos na sua vida financeira e profissional, eu quero que você comece a apresentar ao Senhor isso. E eu já vou passar para o restante da programação, mas eu quero que você feche os seus olhos. Como é teu nome, moça? Você, Caroline, na hora do louvor, eu também olhava para ti e o Senhor mandava te falar que Ele já te abençoou financeiramente, profissionalmente. Ele já deu direção, Ele já deu um rumo, mas o Senhor fala que Ele vai te dar o teu casamento.
E o Senhor te diz que Ele vai cuidar da tua vida sentimental, Ele vai completar a obra, porque o Senhor conhece o desejo do teu coração, e no meio dessa multidão Ele te escolheu para te dizer isso, só para tu saber que tu não é esquecida, que as tuas amigas que zombam de você verão a glória de Deus sobre a sua vida. Você é uma menina pura, você é uma menina santa, diz o Senhor. Eu conheço a tua história, diz o Senhor, e eu não te esqueci. Todos verão o cumprimento da promessa completo em todas as áreas da sua vida, mas o Senhor me mostra claramente abençoando a tua vida sentimental, a tua vida sentimental. Sabe por quê? Porque tu vai levantar um ministério para solteiros, tu vai levantar um ministério para pessoas. Você mesmo já teve esse desejo e fala: por que não fazem isso? Por que não fazem aquilo? E aquilo que te incomoda é justamente o que Deus te levantou para resolver. E diante de toda essa igreja, o Senhor faz essa promessa, que Ele está acelerando também o tempo. Há uma unção de aceleração sobre essa igreja hoje. Coisas que demorariam anos para acontecer, vão acontecer em meses, diz o Senhor. Pai, eu coloco nas tuas mãos essa igreja. Eu declaro, Pai, que eles sairão desse lugar desejando ainda mais do teu Espírito. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, e eu quero que você peça perdão ao Espírito Santo pelas vezes que você zombou da presença dEle, pelas vezes que você não entendeu o quanto você precisa dEle. Comece a falar com o Espírito Santo essa noite. Pai, eu declaro sobre a vida de cada um que está aqui um renovo poderoso e sobrenatural. Eu declaro libertação. O Senhor está libertando jovens de droga essa noite, jovens de bebida. O Senhor está levantando evangelistas aqui nesse lugar. Eu declaro que nenhum aqui vai atrapalhar os planos e os projetos de Deus, mas buscarão viver o avivamento e a presença do Espírito Santo em todas as áreas da sua vida. Coloque a mão no seu coração e diga comigo: Espírito Santo. Diga mais forte: Espírito Santo, essa noite eu te peço perdão por toda negligência com a tua presença, e eu declaro que de hoje em diante eu vou orar mais, eu vou te buscar mais, e eu vou valorizar a tua presença. Levante as suas mãos e diga: recebe, Senhor, a minha vida e faz nela a tua vontade. E só você que crê, fecha os